Aleluia, pode sentar. Que alegria estar aqui hoje com vocês. É uma alegria imensa participar de mais um Revival. E sei que todas as vezes que Deus estabelece esse evento, Ele leva a igreja para um novo tempo e um novo nível. E dessa vez não é diferente, né? Tanto que o tema é o tempo de Deus. E eu queria compartilhar com você hoje uma impressão, e eu percebo, tenho ido ministrar em muitos lugares, muitas igrejas, e tenho percebido que Deus tem levado a igreja para um tempo novo. Então, nós recebemos uma palavra que Deus faria coisas novas esse ano, não é? O ano da restituição, e nós estamos já aí caminhando para o fim do ano, e talvez você ainda não acessou a restituição. Mas eu quero falar para você que a restituição vai acontecer. Porque se Deus liberou a palavra, cabe a nós apenas crermos. E, em cima desse tempo, nós percebemos, eu tenho percebido, Deus tem ministrado muito no meu coração, sobre a vida das mulheres. A vida das mulheres dentro da igreja. Porque quando Deus Ele nos coloca num tempo novo, às vezes, muitas vezes, nós pensamos, projetamos que esse tempo novo é um tempo só de desfrute. É um tempo de grandes conquistas, mas nós olhamos para as conquistas e esquecemos que as conquistas envolvem guerras, que envolvem pressões, que envolvem um processo que muitas vezes nós, no meio desse processo, somos desgastadas, às vezes trabalhadas na fé, e o passar desse processo nos coloca, de fato, aonde Deus deseja que nós vivamos. E para começar, aqui te dar uma base, lá em Lucas 12, 35, a Bíblia diz assim, ó, cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. E você pode falar para mim, pastora, mas o que isso tem a ver com o tempo que você está falando, com um tempo novo? É porque eu vim hoje compartilhar com você que talvez você está vivendo tempos de grandes pressões, mas isso não quer dizer que não seja o tempo novo de Deus. As grandes pressões, elas são a forja, ali o trabalhar para Deus nos colocar na realidade que Ele tem para nós vivermos. Mas, quando nós estamos vivendo essa pressão, muitas vezes nós somos convencidas de que as coisas não vão mudar, de que os problemas são maiores do que nós, não é verdade? E isso vai minando a nossa fé. Então, a palavra aqui fala que nós temos que estar com o corpo cingido. A palavra cingido é a mesma palavra usada ali na armadura de Deus. Cingido, nós estamos com os nossos corpos. Quando você vai estudar a armadura de Deus, fala, esteja cingido o seu corpo também com a armadura de Deus. E o significado aqui de estar cingido é estar amarrado. Então, em outras palavras, você precisa estar amarrada com o cinturão da verdade. No tempo de pressão, quem tem vivido tempos de grandes pressões? Pressões no trabalho, pressões familiares, pressões emocionais. Então, essa palavra é para você, minha irmã. É uma impressão. Hoje eu não vim compartilhar uma palavra para você. Eu vim te colocar posicionada num tempo que Deus tem para a sua vida, que é um tempo de crescer. Só que para você crescer, você precisa alinhar a sua visão com a visão de Deus. Você precisa olhar para a sua vida, para o seu contexto, com a mesma ótica que Deus enxerga. Então, se grandes pressões estão hoje estabelecidas na sua vida, é dia de você cingir, amarrar a verdade no seu corpo. Trazer para perto a verdade de Deus para o seu coração. Ai, mas a restituição não está acontecendo. Agora é hora de trazer a palavra. Eu creio que Deus vai fazer. Não importa qual é o cenário. Não importa se os meus olhos não enxergam saídas. Deus é poderoso para fazer. Então isso você está cingindo. Você está trazendo a verdade. Amarrando a verdade perto do seu coração. E quando nós estamos presas à verdade, irmãs, nós somos fortalecidas.
Porque a verdade de Deus nos posiciona. É a palavra dele liberada sobre nós que nos dá o tino, que nos dá alimento, que nos dá força, vigor para vencer as guerras. Então nós precisamos ter esse olhar. E aqui o versículo fala: e acesa as vossas candeias. Sabe por que você precisa estar amarrada com a verdade de Deus? Porque ela tem o poder de iluminar a sua visão. Acesas candeias, o significado dessa palavra é que ela ilumina o seu olhar. Quando você se apega à verdade de Deus nos momentos de pressão, de guerra, quando você não dá vazão para os seus sentimentos, vazão para aquilo que o seu olhar natural está te convencendo, mas você se apega à verdade de Deus, você tem o poder de enxergar como Ele enxerga. Então as coisas vão acontecer. Por quê? Não é porque você é boa, minha irmã. Não é porque você fez ou deixou de fazer. É porque você creu na verdade. Então quando você crê na verdade, o seu olho está iluminado. Você consegue ter esperança. Você consegue ter fé. Você consegue ter coragem para sair desse cenário. E eu estou compartilhando aqui essa palavra, Deus deu para mim alguns meses atrás. E é uma palavra que Deus tem feito eu olhar, ministrar, e eu voltar a ser ministrada. Porque tempos de grandes pressões, qual que é a nossa tendência? É fugir. O que você quer quando você está pressionada? Alguém que resolva o problema, não é verdade? Cadê meu marido para resolver o adulto Pro Max, para resolver o meu problema? Essa semana nós estamos organizando um evento lá na minha supervisão. A pastora Lua vai até lá ministrar semana que vem. Irmãs, e evento de mulher, ou coisa para dar pressão. Não é verdade? O Ricardo fala assim para mim, parece que solta todos os demônios. Olha, uma pressão essa semana. E aí, diante de desafios financeiros, eu olhei e falei, meu Deus, por que meu marido não me ajuda? Em vez de ele me ajudar, ele está me pondo mais no fogo. E Deus falou assim, sabe o que é? É porque ele não é a sua salvação. Quem é a sua salvação sou eu. Só que no momento de pressões, a gente quer que o pastor venha resolver o meu problema, não é verdade? Que a minha líder venha resolver. Mas deixa eu te falar, é tempo de você crescer. Crescer no meio das pressões. Crescer porque, como eu falei para você, Deus me deu essa palavra uns meses atrás, e eu estava debaixo de muita pressão, em muitas coisas que eu precisava resolver, problemas. E eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Sabe quando você vai chorar para Deus? Senhor, coitada de mim, olha tudo que eu estou fazendo, eu não estou conseguindo dar conta. Sabe o que Deus falou comigo naquele dia? Deus gosta de dar umas contrariadas na minha vida. Ele falou, minha filha, como que eu posso te dar mais se você está morrendo com o que você tem? Só isso ele falou. E ficou quieto. Eu falei, meu Deus, é verdade. Senhor, então me ajuda. Me ajuda a crescer no meio das pressões. Me ajuda a ser alargada. Me ajuda a melhorar, a acrescentar, em vez de paralisar. Porque as pressões, irmãs, elas têm o poder de nos roubar, de nos paralisar, de roubar a nossa fé, de roubar a nossa crer, de fazer com que a gente volte o pé para trás. Então, Deus deseja que a gente entre num tempo de vitória, num tempo novo de grandes conquistas. A palavra para o ano que vem é um novo nível. Deus tem um novo nível. Você pode falar para a irmã do seu lado? Deus tem um novo nível para você. Agora fala para ela, por isso que você está vivendo essas pressões. Deus já está te treinando para esse novo nível. Amém? Então, o nosso desafio é crescer diante dessas pressões. É crescer no meio das pressões. Eu não sei se alguém que pode tocar o teclado. Então, o nosso desafio é crescer. É fato que nós precisamos aprender a crescer através das pressões. Mas, todavia, muitas vezes o que nós desejamos, o que nosso eu natural deseja é fugir dela. Está doendo, o que você quer? Fugir, não é verdade? Estou pressionada. O que você faz quando você está pressionada? Mulher pressionada acaba com a casa, não é verdade? A gente pressionada, a gente tem o poder de acabar com o ambiente, deixa os filhos irritados, o marido irritado, todo mundo fica irritado porque você está irritada, não é verdade? Mas nosso desafio é crescer no meio das pressões.
É que grandes pressões podem vir de encontro com você, mas você não vai se desestabilizar. Você não vai ser conduzida por essas pressões. Você vai ser conduzida pela verdade. Lembra, cingido o vosso corpo. Amarre a verdade em você. O que o cinturão ali, ele representa? Um cinturão é como um cinto. Então, dependendo da roupa que você está, se a roupa está larga, você está com o cinto para segurar. Sem cinto, a gente fica pelada. Não é verdade? Todas as vezes que nós passamos por pressões e a gente não está amarrada com a verdade, sabe o que é? A gente é exposta à nossa carnalidade, à nossa irritação, à nossa impaciência, à nossa inquietação, o nosso controle. Eu quero que seja do meu jeito. E às vezes você está passando por tempos de grandes pressões, porque Deus está querendo te ensinar, minha irmã, a não ser do seu jeito, mas ser do jeito dele. Porque o jeito dele é infinitamente melhor que o nosso. Mas é um desafio. É um desafio para nós entrarmos nesse lugar. E você precisa enxergar que as pressões são canais de Deus para levar-nos para esse novo nível. Para esse novo tempo. Então, não que Deus, minha irmã, Deus não gera, Ele não quer fazer você sofrer. Mas o que a Bíblia diz? Que no mundo nós teríamos aflições. E nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Deus usa dessas pressões que o mundo projeta em nós, para nos fazer ir para esse novo nível. É o que a palavra diz quando fala que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque você ama Deus e caminha de acordo com o propósito. Então, até aquele desafio que parece que vai te matar hoje, vai te acrescentar ousadia. Vai trabalhar a sua fé. Vai gerar uma nova realidade em você. Vai te fazer deixar de ser natural e você ser mais espiritual. Mas você, para acessar essa mudança, precisa enxergar como Deus enxerga. E Deus enxerga pressões como oportunidade de nos levar para esse novo tempo, desse novo nível. Quando você vai para uma nova área no trabalho, não é uma pressão? Você mudou de área. Meu Deus, te exige, você não sabe, até pegar o jeito, até pegar a experiência, é uma pressão. O nosso corpo, nós fomos formados, irmãs, para viver no conforto. Conforto não é aquilo que é bom só, é aquilo que não te exige. Pode ver que você está pressionada, tudo que você quer é ir para aquele lugar de paz, calmaria. Porque isso é o que nós, como seres humanos, fomos criados. Mas Deus deseja trabalhar as pressões em nós para nos extrair virtude, para nos fazer ter mais unção, mais autoridade, para nos fazer ter mais governo, para nos fazer ir além. Você precisa crer que no meio de grandes pressões, Deus deseja que você reine sobre elas. Reine sobre os problemas. Pastor, o que é reinar sobre os problemas? Os problemas não te definem, não te governam, mas você anda em cima deles. Você tem a visão dos céus para ele. Ainda que as coisas não se resolvem fora, você tem paz de saber que aquele que te chamou já estabeleceu um testemunho. Aquele que te criou, que te escolheu, já definiu a sua história. Ele já definiu a vitória. A Bíblia diz que o Senhor nos coloca num desfile perpétuo de triunfo. Que em Cristo nós somos colocados nesse desfile de glória. Para mostrar o nosso testemunho. Então, quando estabelece problemas aí na sua vida, situações que saem do seu controle, é hora de você entender: eu estou no desfile de vitória perpétua para mostrar Cristo. Ele vai me fazer triunfar sobre isso. Então, quando você coloca isso no seu coração, você vai começar a enxergar como Deus enxerga os desafios que te rodeiam. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Em algumas versões, a tentação é falar provação. Não sobreveio a vocês provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Mas quando forem provados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar.
Então não importa qual é o cenário que você tem vivido, qual é o tamanho da pressão que tem te encontrado, você precisa crer que há um escape sendo gerado por Deus para você. Que você não vai morrer nessa pressão. Porque tudo que o diabo quer te fazer convencer é que você não vai dar conta, que você vai paralisar, que você não vai conseguir sair disso, mas Deus vai te fazer prosperar. Você precisa encher o seu coração de fé. Já parou para pensar o que a pressão tem gerado em você? O que a pressão tem gerado em você? A pressão desse tempo que Deus, de uma maneira espiritual, tem nos levado como mulheres, para que a gente amadureça, saia de uma visão rasa, para que de fato nós possamos nos posicionar como mulheres que conduzem a sua casa, sabe, em graça, em verdade, que geram um ambiente de vida, que olham e levam o Cristo lá para dentro de casa. Mas quando você está pressionada, o que sai de você dentro da sua casa? É irritação com o menino, é inquietação, está contrariado com o marido, não quer nem olhar na cara. Irmãs, é tempo da gente amadurecer. Deus tem um tempo reservado para nós crescermos. Agora, para você crescer, você precisa decidir. Deus não nos força a ir para esse lugar. Deus, Ele é muito gentleman. Ele não faz nada forçado. Ele trabalha com ciclos até que a gente caia em si e deseje ir para esse lugar. Então, não permita que as pressões que você tem vivenciado gerem em você coisas da carne. Porque o fruto da carne, ele leva à morte. Quando você está pressionada, a sua irritação só gera mais irritação. A sua inquietação só gera mais inquietação. Eu lembro alguns anos atrás, todo desafio novo gera uma pressão grande. E eu lembro, logo eu tinha acabado de assumir a igreja, e Davi tinha meses, acho que tinha uns 9 meses. E nós tivemos a primeira conferência de crianças aqui em São Paulo. E eu fiquei responsável pelos estandes. Eu tinha acabado de assumir a igreja. Me colocaram para ficar responsável pelos estandes da conferência. Falei, não sei nem o que é o estande. Gente, foi uma pressão tão grande naquele dia, naquela semana. E eu não precisava fazer muita coisa, não. Eu só precisava ver o que as pessoas precisavam. Mas, para mim, aquilo era uma coisa além, que me exigia. A pressão. Irmã, sabe o que eu fiz? Eu estava tão irritada lá em casa. O Davi chorando, porque quando você está pressionada, o filho sente. Não é? É aí que eles, parece que eles, olha, eles aproveitam. Eu estava tão assim impressionada que tinha que resolver coisa. Aquele menino não parava de chorar. Ele tinha 1 ano, já não era, tinha 1 ano e pouquinho. Ele estava daquele jeito, desobediente. Sabe o que eu fiz? Pus o menino de castigo dentro do berço. Ele vai cair de disciplina, pensando. Só que eu não imaginei que a criança ia pular o berço. Ele pulou o berço e caiu de cabeça no chão. Aí eu estava pressionada e irritada. Agora eu estava pressionada, irritada e condenada. Por quê? Está vendo que tipo de mãe que eu sou? Coloquei o menino no berço, caiu de cabeça. Vai que aconteceu, agora vai para o hospital. E o diabo, ele ama pressionar a gente. Por quê? Porque quanto mais na carne a gente está, mais frutos da carne a gente gera. E eu lembro que eu fiquei tão condenada ali naquela situação. Ricardo olhou para mim e falou, amor, você não percebeu? Você está pressionado. Você está irritada e está gerando isso aqui em casa. E aquele dia eu falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Irmãs, nós estamos diante de uma geração de mulheres que não querem crescer. Que querem que o marido resolva a crise dos filhos. Eu não estou dizendo que o marido não tem que ajudar. Não é isso. Mas cabe a nós, a nossa posição de orar, de buscar Deus. Nós estamos diante de uma geração de mulheres que terceirizam. Que querem que alguém resolva o problema. E você tem um marido, se você é casado, Deus te deu, Ele é o provedor, mas deixa eu te falar, vai ter momentos que Ele não vai fazer o que você precisa, porque você precisa aprender para Deus. Porque mais que um marido, você tem um pai, você tem um Senhor na sua vida,
que te ensina, que te leva a esse amadurecer. E ali eu lembro que naquela situação eu falei, Senhor, meu desafio é que no próximo desafio que me colocarem desse, eu não fique louca igual eu fiquei. Eu não aceito mais. Mas quanta mulher fica vítima? Sai do desafio reprovada e ainda fala, meu marido que não me ajudou. Não, é porque colocaram muita pressão na minha vida. Não tive ajuda. Para com isso. Olha para si e fala, Senhor, eu preciso crescer nessa área. Eu preciso amadurecer para lidar com os meus conflitos. Eu não tenho estabilidade emocional. Jesus, me ajuda. Porque esse é o caminho da transformação. E eu lembro que depois, passou 2 anos, me colocaram diante de um desafio de novo. Eu lembrei. Falei, eu não vou ficar louca agora. Agora eu não vou ficar... Era a pressão, irmãs, vinha. Mas eu falava, Senhor, me ajuda, dá resposta. E Deus vai gerando realidade. Essa semana eu estava na terça-feira na pressão. Está aqui a minha discípula. Nós tivemos uma reunião lá com os funcionários da igreja, a igreja é grande. E vários problemas para resolver. E, irmãos, pastor, para resolver problema, ele fica bravo. Então, meu marido estava azedo, não era um dia bom para conversa. Acabou a reunião, a Diana, que é responsável financeira, entra lá na sala. Eu estava lá na sala já querendo sair de lá, porque eu vi que o tempo estava fechando, não estava bom o tempo. Ela chega bem linda, assim, ó, com uma folhinha. Eu olhei para a cara dela e falei, não acredito que ela veio aqui agora, Jesus. Com uma folhinha, eu fiquei olhando assim, sabe quando você fica assim, olhando sem entender? Aí eu olhei para ela olhou para mim, ele olhou para nós duas. O que é isso, Diana? É os gastos do Elas. Falei, meu Deus, não era uma boa hora. Aí ele, deixa eu ver isso aqui. Que 13 mil reais? O que é isso? É a sacola de lembrancinha. Ele, vocês estão doidas. Não entrou nem metade das inscrições. Isso não vai ter mais. Aí ela, e ele, o que é esse tecido aqui? Aí eu falei, isso já cortou. Era um pano que a gente ia colocar um lenço na sacola, que eu já falei, tira na hora, já tirei, já cortamos isso, já não tem mais. E ele, e isso aqui? Não, já está resolvido. Não, já está, vai tentar cortar. Que eu vi que o negócio não estava ficando bom. E eu já estava começando a ficar irritada com ele. Que eu falei, em vez dele falar para mim que Deus vai fazer, que vai me ajudar, ele estava falando para mim que não vai fazer nada. Aí ele virou e falou assim para mim, olha, pagou metade dessas sacolas. Então, vocês se resolvem. Agora, a outra metade que fizer as inscrições não vai ganhar sacola. Eu fiquei pensando, como que eu vou falar para as mulheres que fez inscrição agora que não vai ganhar sacola? Falei, ele está louco, Jesus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse marido. E eu estava na frente dela. E eu falei, meu Deus, eu não posso perder meu testemunho, porque eu já quero brigar com ele aqui. Ai, Deus falou para mim, se aquieta. Eu falei, estou tentando. E ela ficou com o olho regalado, olhando para a parede. Ela nem olhava para a gente, tipo assim. E ele bravo. Eu falei, não vai dar certo, meu Deus, eu estou querendo matar ele. Ele está querendo me matar. Ela está aqui no meio, ninguém pode matar ninguém. Eu não posso perder minha liderança. Aí ele falou assim, e a decoração? Eu falei, a decoração vai ser a Lígia, já está resolvido. A Lígia passa bem na hora na porta, gente. Eu falei, Deus, de verdade, hoje o Senhor tirou para mim. Aí ele, Lígia, vem aqui. E a decoração, ela começou, tipo assim, ela entrou de gaiato. Ah, eu tô pensando, e eu tipo assim, não há nada. Aí ele, não vai gastar nada, vai usar o que tem. Se vira com o que tem nessa igreja. Aí ela regalou o olho e olhou para mim, eu falei, fica quieta. Se vira com o que tem. Falei, meu Deus do céu, agora é mais uma que eu não posso brigar na frente. Gente, Jesus, me ajuda. Eu sei que, assim, acabou a conversa, eu só fui bem seco. Falei, tá tudo resolvido, saí. Fui entrar lá para minha sala, falei, Senhor, me ajuda a não matar meu marido, a não perder meu testemunho, a não desistir do Ela. Já falei, nunca mais faço esse evento. Não vou mais fazer evento de mulheres. A pressão é só para mim. Deus falou comigo, sabe por que você está nesse momento? Porque eu estou te mostrando que quem sustenta você sou eu, não é seu marido. Aí eu falei, mas Deus, eu não vou fazer mais.
Não vou fazer mais esses eventos. Ah, é muita pressão. E não sei o quê. Aí chegava uma delas assim, pastora, eu creio que vai ter 1000 mulheres. Aí Deus falava para mim, ela crê, você não. Eu falei, ai meu Deus do céu. Senhor, hoje eu estou sendo alargada. Porque, irmãs, quando você está diante de pressões, Deus deseja te dar uma nova visão. Ele deseja falar com você no meio das pressões. Mas muitas vezes a gente está tão na carne que a gente não ouve. Eu tive que me aquietar naquele dia. Se eu tivesse batido de frente, falado lá, ficado na carne, meu filho, o negócio ia piorar. Eu ia perder tudo. Até o que eu não tinha ia ser tirado. Mas não, eu me calei, falei, Senhor, amém, o Senhor vai fazer. Então o Senhor me dá a fé, me dá coragem, me dá ousadia, me dá a sua visão daquilo que o Senhor quer fazer. E Deus começou a ministrar no meu coração, irmãs. Foi um dia que, assim, fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência com Deus como eu tive naquele dia. Uma paz entrou no meu coração. Aí eu cheguei para ele no fim do dia, falei, sabe de uma coisa? Olha eu com meus cabelos. Sabe de uma coisa? Tinha mais inscrição do que o seu tesoureiro marcou, viu? Tinha quase 500 já. Aí ele, então falta bastante ainda. Eu falei, mas Deus vai fazer. E nós vamos ter a sacola, tá bom? Só estou te avisando que Deus vai fazer. Ele olhou para minha cara e deu risada. Mas era um teste meu, entende? No meio das pressões, é um teste individual seu. Deus não te coloca, não permite que você passe por provação que é maior que você não pode suportar. Ele está providenciando um escape. Mas esse escape você precisa estar atenta. Você precisa ir para Ele. Não buscar soluções naturais, porque a gente é muito rápida para tentar resolver as coisas, não é verdade? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já começa a matutar e pensar, e Deus muitas vezes quer que nós somente se aquietemos. Para Ele nos dar a visão que Ele tem. Então, como que nós conseguimos lidar com essas pressões? Talvez você tenha passado por pressões familiares, problemas parentescos, problemas conjugais. Tudo isso gera pressão. Problema na sua liderança. Problemas, às vezes, pressões com os filhos. Quem tem filho aqui adolescente? Levanta a mão. É pressão, irmãos. Filho adolescente, olha, é um caldeirão da pressão. Não é verdade? Porque ele está assim. Eu falo, gente, o que está acontecendo? A pessoa está bem, no mesmo instante emburrou, pôs a touca. Você fala, o que está acontecendo? O que aconteceu? Estava falando normal agora? Não estou legal. Tá bom. Só que aí vai te dando uma irritação, que você fala, não tem nem motivo para não estar legal. Sabe nem o que é pressão na vida, quer ir reclamando, não é verdade? Esses dias meu filho falou assim para mim, essa casa é uma tirania. Falei, de brincadeira, né? Sabe nem o que é tirania. Ai, subiu o sangue, irmãs. A gente não é... Está sendo trabalhado. Na hora, meu sangue subiu. Falei, esse menino está demais, está me tirando. Falei, Davi, você não sabe o que é tirania. Você não sabe o que é tirania. Amanhã, sem celular, sem videogame. Aí você vai ver o que é tirania. Aí sabe o que ele falou para mim? Isso não é tirania, isso é escravidão. Aí eu falei, não, de verdade, Jesus. Eu vou levar esse menino não sei aonde para ele entender o que é escravidão. Eu falei, escravidão, meu filho, você trabalha para comer. Aqui você tem aí você tem seu quarto, você tem suas coisas. E Deus falou para mim, se aquieta. Você está querendo brigar de adolescente para adolescente. Eu estou querendo te ensinar a crescer nessa pressão. A ter uma unção para falar com ele, para acessar o coração dele. Para poder entender que é normal. Vai passar por crises. Agora, eles passam por crise e a gente entra na crise junto. Vira adolescente também, quer bater briga de guerra de força. Quem manda mais. Não é verdade? Me respeita, menino. Irmãs, nós precisamos amadurecer e crescer no meio das pressões. Então, são muitos. Há momentos que parece que nós estamos numa presa. Não é verdade? Quando Deus começou a ministrar essa palavra na minha vida, eu estava assim, me sentindo dentro de uma prensa.
E Deus falou para mim, vai estudar o poder das azeitonas quando elas são prensadas. Para um novo óleo de unção, de azeite ser liberado, a azeitona precisa ser prensada. E muitas vezes esse processo da pressão nas nossas vidas é como se Deus estivesse querendo nos amadurecer, sabe, nos amassar, para que as impurezas saiam, mas para que também saia um óleo novo nas nossas vidas, uma unção nova. Então, muitos são os desafios que nos geram pressão. Às vezes, é um desafio novo, bom, algo bom aconteceu e te colocou no meio da pressão. Você pega a experiência de Maria. Maria estava vivendo a vida dela, linda, feliz, jovem. De repente, o anjo aparece e fala, olá, Maria. Olha o que o anjo fala para ela, em Lucas 1:26. E entrando o anjo onde ela estava, ele disse, alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, olha o porém. Acho que Maria ficou pensando, anjo não aparece todo dia. Você não vê anjo na esquina. O que quer dizer isso? Sabe aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Maria, a Bíblia fala que, porém, ao ouvir essa palavra, Maria perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Às vezes, Deus liberou uma palavra para você, que Ele ia te fazer prosperar. E você começou a olhar o cenário e você fala, meu Deus do céu, a angústia entra, a perturbação, porque tudo diz que não, entende? Tudo diz que vai exigir demais de você e você não tem condição para acessar aquilo que Deus te falou. Era isso. Maria começou a olhar, peraí, o anjo não aparece todo dia. Para dizer que eu sou bem-aventurada, favorecida, alguma coisa tem aí. E aquilo gerou perturbação. Deixa eu te falar, todas as vezes que Deus te der uma direção, se você parar para avaliar, quando nós paramos para avaliar a direção que Deus nos deu, a perturbação entra no nosso coração. Foi o que aconteceu aqui. Maria começou a avaliar. A Bíblia fala que ela começou a pôr-se a pensar no que aquilo significava. Talvez Deus falou que para você que seus filhos, eles se converteriam. E aí você começa a olhar e falar, mas está pior do que antes. Deus, não vai acontecer. Todas as vezes que nós começamos a pôr a pensar, é uma maneira de avaliar. Será que, de fato, isso tem condição de acontecer? Mas eu quero te falar, Deus não trabalha com o natural. Deus trabalha com o sobrenatural. A moeda de Deus, a moeda de troca dos céus é a fé. Não é as circunstâncias. Não é aquilo que nós tocamos, sentimos, vemos. Não, é aquilo que nós cremos. Por isso que é importante você, quando recebe a palavra de um tempo de Deus novo na sua vida, você precisa se apropriar dessa verdade, se posicionar. Não avaliando o seu cenário, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, o seu cenário vai ser contrário. Porque Deus trabalha assim. É o contraponto, para que o sobrenatural aconteça. Então, um novo desafio, uma nova oportunidade profissional, um novo nível de liderança, vai gerar em você pressão. Pega um líder que multiplicou a célula e se tornou discipulador. É uma pressão, não é verdade? Por quê? Você fala, não, e agora? Nossa, eu não sei como que faz. Eu não sei fazer discipulado de equipe. Eu não sei... Aí você começa a pôr-se a pensar. E todas as vezes que você começa a avaliar, perturbação entra no seu coração. Então, aqui existia uma chave. Para de avaliar aquilo que Deus falou que Ele vai fazer. Você não precisa entender como, você precisa crer. O crer te leva ao lugar da conquista. Não é entender como que vai acontecer. Porque, às vezes, você não vai nem ver acontecendo. O seu crer vai te colocar lá no meio da conquista. Entende? Agora, outra forma também de pressões serem geradas na nossa vida. Então, eu falei a primeira, que é você avaliar o desafio. São problemas. A segunda forma são problemas que acontecem.
adversidades. Olha aqui que 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 10 diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, quando se estabelece problemas, talvez você está vivendo no meio de um problema que não foi você que gerou. Te colocaram lá. Eu quero te falar, ainda que você esteja vivendo assim, entenda que Deus tem algo sendo trabalhado, que o morrer de Jesus vai ser estampado na sua vida. O que você precisa nesses dias deixar morrer? É a sua força humana, é a sua vontade que é forte, é o seu planejamento que é excelente. Tudo isso, irmãs, às vezes tem que ser colocado a xeque, para que você consiga acessar aquilo que Deus tem. Porque o tempo novo de Deus nos leva a viver como Ele vive. E viver como Ele vive é dependência. É um novo nível de intimidade. É um novo nível de você sair do controle da sua vida. De você entregar para Ele. Eu passei esse ano, acho que foi um ano de mais pressão. O ano passado foi o melhor ano de experiência com Deus. Fechava o olho, Deus falava comigo. Esse ano, Deus não falou comigo. Falou poucas vezes. E se estabeleceu uma pressão. Porque foi o ano que eu mais fui ministrar fora. Irmãs, é um desafio para mim pregar fora. É um desafio gigantesco. É uma coisa que gera uma pressão assim para mim, que parece que eu vou morrer. E eu já orei, isso não resolve. E Deus falou para mim, a minha graça te basta. E eu estava nesse cenário de pressão, quando Deus me deu essa palavra. E eu falei, Senhor, eu estou vivendo tantas pressões. Parece que eu não vou conseguir dar conta. Tantos problemas que são maiores que eu. E Ele falou, mas você tem disposição de carregar o morrer de Cristo no seu coração? Eu falei, Senhor, me ensina. Eu lembro que fui para ministrar lá na Argentina, irmãs. Já é difícil, já é desafio pregar português. Imagina pregar, eu preguei português, mas com tradutor. É um desafio dobrado. E a irmã que fez a tradução, é aquelas irmãs que falam bem... E eu falava mais rápido. E aí eu lembrei do ano passado, que foi o maior desafio, porque quando eu falo e ela demora, eu perco minha linha de raciocínio. O TDAH dá um tchutchu. Falo, meu Deus do céu, já perdi o que eu ia falar, minha cabeça já dá uma volta. Eu falo, meu Deus, e agora? Eu fui para lá numa pressão, e Deus não me deu palavra. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo que o Senhor não fala comigo? O Senhor me coloca para pregar e não fala, me dá impressão, não me dá a palavra. Que angústia que é viver assim. Estou com raiva, não quero mais ir. Gente, falei isso para Deus. A gente tem que ser sincero com Deus, Ele entende, mas Ele também pega a gente, viu? E aí eu falei, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não te pedi, eu nem queria. E agora o Senhor faz eu ir e não fala. Não estou entendendo. E eu fui para lá, irmãs, entrei no banheiro do hotel, porque mulher, não sei se você, mas eu me resolvo no banheiro, no chuveiro. É lá que eu choro, que eu falo com Deus, não é? Quando tem filho é assim. Entrei no banheiro, e aí eu fui chorar. Falei, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor falou comigo assim, eu estou tentando te ajudar faz tempo. Você precisa entregar. Mas eu entregar o quê? Eu já me entreguei, eu já estou aqui. Não estou entendendo, o Senhor não fala claro. Fala logo, eu não estou entendendo. E eu falei, tá bom, me resolvi. Falei, fui ministrar. Fui pregar. Ministrei a palavra com a irmã que falava devagar. Minha cabeça fazia assim, eu perdi a linha do raciocínio. Falei, Senhor, eu estou aqui em obediência, porque eu não sei o que o Senhor quer fazer mesmo, comigo, com o povo, alguma coisa o Senhor vai fazer. Na hora que acabou, irmãs, foi para conduzir o apelo. Deus não se movia muito na palavra, mas no apelo Ele se movia, porque acho que Ele queria falar para mim, eu estou aqui.
E eu direcionei as irmãs para orar. Eram jovens, tinha adultos também. A igreja estava muito cheia, eu direcionei para orar em dupla, porque não dava para orar. E eu estou lá, em cima do púlpito, e bem na segunda fileira tinha uma mocinha sozinha. E eu olhei ela e falei, gente, ninguém vai orar com a moça? Todo mundo orando em dupla, só a menina sozinha. E Deus falou, ora com ela. Eu falei, não. Eu olhei para a tradutora, eu falei, cadê ela para me ajudar agora, né? Estava lá orando por outra pessoa. Eu falei, oh, meu Deus, vou ter que descer eu, né? Na hora que eu pus o meu pezinho aqui, porque era baixo, que eu fiz assim, irmãs, Deus falou para mim, e se prepara que ela não vai entender. Eu falei, não, tá de brincadeira. O Senhor não me dá a palavra, não fala comigo. Eu estou pressionada, ainda quer que eu ore, e a menina não vai entender. Por que o Senhor quer que eu ore por ela, então? E Deus falou, você vai orar. Eu falei, eu não quero orar. Vai orar. Sabe aqueles 2 instantes que você fica ali? Eu falei, tá bom, eu vou orar. Mas também eu vou orar rápido, porque ela não vai entender mesmo. Eu desci nesse pensamento, irmãs. Na hora que eu cheguei perto dela, acho que o Espírito Santo me constrangeu, né? Falei, o Espírito Santo vai revelar para ela, porque ela não vai entender. Coloquei a mão nela, eu orei assim, curto. Senhor, abençoa, marca a vida dessa moça, em nome de Jesus. A menina começou a chorar. Ok, sentei no lugar, o Ricardo começou a pregar a palavra dele, ministrou. Foi uma bênção, a palavra. Teve um apelo, foi um mover. Acabou e nós fomos para a sala VIP. Estou sentada na sala VIP, o pastor da igreja chega com a menina. A hora que eu olhei a menina na porta, eu falei, de verdade, o senhor está pegando peça em mim. Aí o pastor falou assim, Flávia, eu trouxe ela aqui, ela quer falar com você, porque ela não entendeu a sua oração. Eu falei, estou falando que o senhor está de brincadeira comigo. Não, de verdade, Jesus, aí o senhor já está piadista. Eu te pedi ajuda hoje. Eu te falei que eu não estava com palavra, eu estava com medo. Eu falei para o Senhor, aí o Senhor mandou orar por ela, falar que ela não entendeu, agora o Senhor traz ela aqui. O que é? E Deus falou para mim, Jesus falou para mim, se aquieta. Esse ano foi o ano que mais eu ouvi se aquieta, viu? Se aquieta. E eu me aquietei. E aí o pastor começou a traduzir ela. E ela falou assim para mim, eu queria entender o que você orou por mim. Porque fazem 2 horas que eu não paro de chorar. 2 horas. Eu não entendi o que você falou, mas eu nunca senti o que eu estou sentindo. E Deus falou assim para mim, você não precisa entender, você precisa obedecer. O pastor virou para mim e falou, Flávia, não tem explicação, um argentino não se quebranta. Essa menina está 15 dias na igreja. Ela nunca teve, é muito raro ter um argentino que tem uma experiência assim. É Deus que está fazendo. E Deus falando comigo, eu estou te levando para um tempo de pressão, não é para você entender, é para você obedecer. Entende? Aquele dia, irmãos, estabeleceu um marco no meu coração. Porque a gente quer entender. Você está no meio de problemas, você quer entender como que Deus vai resolver isso. Da onde vai vir a minha salvação? E você não precisa entender, você precisa obedecer aquilo que Ele te direcionou. Se Ele falou para você que é tempo de você posicionar, posiciona. Se Ele te prometeu que Ele vai cumprir, posicione em crer, porque Ele vai cumprir. Então os problemas, eles tentam roubar. E qual que é o remédio para lidar com a pressão? Olha o que o anjo fala para Maria. Porque quando o anjo viu que Maria começou a se perturbar, o anjo fala com ela. Olha o que o versículo Lucas 1:30 diz. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Todas as vezes que você estiver diante de pressão, lembra o seu coração que você tem graça de Deus. Não temas, porque você achou graça. Sabe por quê? Porque você é justificado em Cristo. Nele você já está estabelecida na graça. A graça para você vencer esse problema. A graça para você passar por ele. A graça para Deus liberar um escape para você. Então o anjo reafirma, Maria, não temas. Deus te escolheu, para de ficar se sentindo vítima. Deus te escolheu para um testemunho grandioso. Tá grande a pressão, é porque o testemunho vai ser muito maior. Todos vão ver Cristo na sua vida. Nessa área que você está sendo atormentada. Mas é uma decisão pessoal sua.
Você precisa decidir querer não fugir da pressão. Não se esconder, mas se posicionar naquilo que Deus deseja forjar em você. Há um propósito no meio da prensa. E nesse tempo, Deus começou a falar para mim, vai estudar, vai ver como que funciona as azeitonas. E é essa prensa. As azeitonas, elas são escolhidas, selecionadas. E elas são colocadas numa prensa, onde elas são esmagadas. Mas sabe qual que é o propósito ali? Retirar a impureza. Sabe o que a prensa da pressão precisa retirar de você? A sua incredulidade. O seu olhar natural. A sua falta de fé. Tudo que é impureza, que não te leva para o caminhar com Cristo. Isso precisa ser tirado de você nas pressões. Não é isso ser aumentado. Quando essas impurezas aumentam, é porque a gente está andando de uma maneira natural. Não enxergando com o olhar iluminado aquilo que Deus deseja fazer. Porque Deus deseja fazer algo grandioso. Então esse processo, as azeitonas, elas são lavadas e essas impurezas são removidas. E elas são esmagadas. E conforme elas são esmagadas, começa a fluir delas um azeite. E mais lindo nesse contexto é que esse azeite, ele representa a unção que Deus deseja liberar no meio das pressões. Há uma unção de Deus para ser liberada na sua vida quando você está no meio de grandes pressões. Você precisa crer. Se você olhar para isso, você vai se encher de coragem e fé para vencer os seus problemas, para passar por cima deles, para ter coragem e ousadia de permanecer crendo que Deus vai fazer. Porque conforme elas são esmagadas, esse azeite saía. O que tem sido liberado da sua vida quando você está sendo prensada? É descontrole? É raiva? É irritação? É impaciência? É vitimismo? Tudo isso precisa ser removido. Tudo isso precisa ser deixado de lado. Porque o que Deus deseja é que você comece a liberar no meio da pressão, você acessar uma nova unção, um novo óleo. Há um novo óleo na sua vida. Nesses dias, muitas vezes o diabo rouba essa visão e esse posicionamento para você não acessar essa unção. Porque enquanto você fica nesses frutos da carne de irritação, você não acessa o óleo do azeite. Enquanto você fica na impaciência, você não acessa a unção, o óleo do azeite. Enquanto você fica no olhar de vítima, você não se posiciona e acessa a unção para a autoridade. Entende? Então a pressão tem um propósito em Deus. O propósito da pressão no olhar do inferno é te destruir. Mas no olhar de Deus é te transformar, te amadurecer. Então o propósito é que quando você enxergar as pressões, você entenda que elas querem te levar a crescer. Então você, quando enxerga assim, não fugirá delas. Você não irá querer que alguém resolva, mas você vai entender, há um propósito que Deus está trabalhando na minha vida aqui no meio disso. Eu vou sair dessa pressão melhor, mais madura, mais cheia de vida, mais cheia de autoridade, mais cheia de realidade com Deus. Eu vou sair dessa pressão muito melhor. Esse é o alvo de Deus nas nossas vidas, irmãs. E olha o que alguns dos significados do azeite. Então, você pega na Bíblia, o azeite, ele tinha alguns significados. Eu quero mostrar para você o que a pressão deve gerar em você. Então, a primeira coisa, ele representa o Espírito Santo. E ele aponta para a intimidade. Então, momentos de grandes pressões são momentos que Deus está te chamando para a intimidade. É para um novo nível de ouvir Ele. Mas para ouvir Ele, você precisa abrir mão daquilo que você tem como controle. Mas eu planejei assim. Mas eu queria que fosse assim. Mas eu preciso que alguém me ajude. Não, eu preciso ouvir o que Ele quer. Como Ele quer fazer. O que Ele quer trabalhar em mim. Então, quando você está na prensa, essa porta de intimidade é aberta.
A Bíblia fala que Deus, Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Quebrantamento é prensa. E Ele salva os de espírito abatido. Quer mais abatimento quando a gente está pressionado? Você fica abatida, não é verdade? Você fala, Senhor, eu não consigo, não sei se eu vou. E Deus não... às vezes esse choramingar nosso, às vezes a gente vai para Deus choramingando, falando, Senhor, tem compaixão de mim, está doendo muito. Irmãos, isso não move o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus? Quando você está pressionada e você fala, Senhor, está doendo mesmo, mas eu decido crer. Isso move os céus. Isso libera unção para a sua vida. Então, o azeite, ele frequentemente era usado como um símbolo do Espírito Santo. Representava a presença e o poder de Deus na vida dos crentes. Então, na pressão, nós temos um novo acesso de intimidade com o Espírito Santo. Ele libera poder sobre nós. Por isso que eu perguntei, o que tem sido liberado sobre a sua vida? Porque se não tem sido liberado o Espírito, tem sido liberado carne. E é tempo de você amadurecer, mudar a sua visão, iluminar os seus olhos para você enxergar como Deus enxerga. Porque na pressão você tem uma porta de intimidade. Na pressão você tem um acesso novo. O azeite também, ele representava a unção divina, que era uma nova unção. Então, a unção com azeite era um rito de passagem que liberava poder e autoridade aos ungidos para exercer o seu ministério. Todos nós temos um ministério, sabia? O seu ministério é você ser um canal de Deus na sua casa, no seu trabalho. Às vezes a gente pensa que ministério é só pastor. Não, todos nós temos um propósito. E a unção, o azeite, liberava poder para isso. Então, quando você está pressionada, que você entra nessa porta de intimidade, Deus libera mais poder sobre a sua oração. Lembra do meu exemplo que eu contei? Eu não estava entendendo nada, orei só obedecendo e Deus liberou um poder que eu nunca tinha visto na vida daquela jovem. Entende? Por quê? Porque debaixo das pressões, quando a gente posiciona, Deus libera unção. Deus libera unção. Olha o que é Salmo 28:8 diz: o Senhor é a força do seu povo e a fortaleza que salva o seu ungido. Quando você está cheio da unção, você tem convicção que você vai ser salvo. Que Deus vai liberar um escape para você no meio da prensa. No meio da pressão, Deus vai liberar uma saída. Ele vai te favorecer. Porque Ele é a sua fortaleza. Então, a unção de Deus, quanto mais você é cheio da unção, mais de Deus você tem. Mais de Deus você exerce, libera. Entende? Um outro significado do azeite, ele era curativo. E qual que é o propósito? É você ser curada para curar outros. Então, as pressões tem que te levar para sair desse lugar de descontrole e levar você para um lugar de autoridade. E você vai ser curada do seu descontrole emocional, da sua irritação, da sua impaciência. Sabe para quê? Para você curar a sua casa. Para você curar outras mulheres que Deus vai trazer para perto de você, que também são descontroladas. Mas como você já foi curada e tem a unção de cura, você vai curar elas também. Então, esse azeite, ele não é apenas essa unção que é liberada no meio das pressões, não é só para você. É para ser trabalhada além de você. Ela começa em você, mas Deus começa a trabalhar na sua casa. Você vai sendo transformada por essa unção. E essa unção afeta os seus filhos. Começa a afetar o seu marido. Começa a afetar os seus parentes. Começa a afetar todos. Porque esse é o propósito de Deus. Curar a nossa identidade. Restaurar-nos para que a gente restaure outras. Olha quantas mulheres, o mal da atualidade são as emoções. Não é verdade? Mulheres que estão totalmente descontroladas. Não que são doidas, mas que não conseguem lidar com os seus conflitos. Mas Deus está te permitindo você vivenciar pressões para você ter unção. Para você ser curado e curar elas. Você precisa enxergar. E o último símbolo do azeite na Bíblia, ele representava alimento e alegria. Então é realidade,
coragem, força e ousadia. Então você entra numa porta de intimidade, você acessa o poder de Deus, você é curada para curar outros, e agora você tem ousadia e realidade para estabelecer um testemunho, entende? Então, o azeite era uma parte importante da dieta dos judeus, e ele era usado para preparar alimentos, preparar as lâmpadas, ele representava sustento e a luz. Então, essa unção que Deus libera no meio das pressões, ela se torna alimento para você e alimento para a sua casa. É uma fé nova que entra em ação no seu coração, que estabelece Deus num lugar que você ainda não enxergava. Uma autoridade nova, uma coragem, uma ousadia nova. E isso alimenta todos que estão abaixo de você. Afeta, transfere. Alimento, ele fortalece, não é verdade? Alimento nutre. Alimento forja. Então, quanto mais da unção você tem, mais forjada você é. E mais forjada você vai forjar outros. Quais são as pressões que você tem vivenciado nesses dias? Deus deseja liberar uma unção nova, um azeite novo sobre a sua vida, que vai se tornar alimento. Olha o que Josué e Caleb, lá diante daqueles exércitos, diante de espiar a terra, que viu os inimigos, aqueles 12 espias dizem: nós somos como gafanhotos. Como gafanhotos diante deles, nós não podemos ir. Josué e Caleb não, cheios da unção, cheios da realidade, cheios do poder de Deus, cheios do azeite. Eles falam: eia, subamos e possuamos, porque se o Senhor for conosco, nós vamos devorá-los como pão. Quando você é cheio da unção, os desafios, os problemas, se tornam alimento para a sua fé. Você olha para ele e fala: não importa o tamanho do gigante, vai cair, porque meu Deus é maior. Se torna alimento. Você não foge do problema. Se Davi tivesse fugido do gigante, nunca seria contado. Se você continuar fugindo das pressões da sua vida, da sua história, nunca você vai se tornar um testemunho. E Deus deseja estabelecer um testemunho na sua vida. Porque Ele é poderoso, irmãs. Ele é real. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você planeja, mas você precisa crer nele, não em você. Não naquilo que você enxerga, não naquilo que você controla, não naquilo que você sente, mas naquilo que Ele é. Quando você crê, posicionada nele, você está dizendo que o caráter de Deus ele é confiável. Agora, o contrário, quando nós não cremos, nós estamos dizendo que o caráter de Deus não é confiável. Por isso que a Bíblia fala que o justo, o meu justo, viverá pela fé. Porque é assim que Deus trabalha. Então, se você tem passado por dias de grandes pressões, creia que você está sendo trabalhada por Deus. Que há uma unção especial sendo liberada através dessas pressões para a sua vida. E essa unção, essa pressão não vai te destruir, não. Só vai te fortalecer. Você vai sair mais forte. Você vai sair dela mais posicionada, com mais ousadia, mais indignada, mais corajosa. Às vezes, há problemas que se estabelecem nas nossas vidas, que eles continuam porque falta indignação. De falar: chega, diabo, solta os meus filhos. Solta a comunicação do meu casamento. Solta as minhas finanças, eu cansei. Mas às vezes a gente fica ali lidando com o problema. Ai, coitado de mim. Estou cansada dele. Ninguém faz nada. Para. É tempo de você amadurecer. Você cheia da unção. Você traz à existência aquilo que está no coração de Deus. Falei para minha equipe essa semana: chega. O diabo está pegando todos os filhos de doença lá. Já tem uns meses. Eu falei: irmãs, eu indignei. O diabo está desmascarado. Chega. A gente não aceita mais. É criança pequena. Não é que é criança pequena. Vai soltar. Mas a gente vai sendo convencido que tudo bem, faz parte. E você nem vai percebendo que você vai perdendo unção. Vai perdendo a ousadia. Vai perdendo a coragem. Vai deixando de viver no patamar que Deus tem para você viver. Mas é tempo do novo de Deus, o tempo de Deus estabeleceu sobre a sua vida para você crescer.
há uma palavra, há uma liberação dos céus para a sua vida. Para você crescer diante das pressões. Então não fuja, não se vitimize e não fragilize. Porque as pressões podem te fragilizar. Pode te fazer, em vez de mais forte, mais fraca. Em vez de mais ousada, mais medrosa. Em vez de mais indignada, mais conformada. Não, é tempo de você parar e falar: Senhor, o que o Senhor quer no meio disso? Qual que é a sua vontade no meio disso? Aonde o Senhor está? Abre os meus olhos para enxergar. Fala comigo. Eu quero ver. Eu não quero mais ver o problema. Eu não quero mais ver o desafio que eu tenho, que falta eu ter. Não, eu quero ver o Senhor no meio dele. Porque quando você vê o Senhor, a unção vai sendo liberada sobre você. Você vai começando a crescer com o seu alimento na fé. Você vai recebendo um óleo novo. Então eu estou aqui hoje para falar a mesma coisa que o anjo disse para Maria. Não temas, porque você achou graça diante de Deus. Não importa o tamanho das pressões que você tem vivenciado. Não temas, porque Deus já liberou graça. Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Você não precisa ser perfeita. Às vezes o que te impede de posicionar, você fala: mas eu errei hoje. Mas eu fiquei irritada. Mas... Não, você vai se posicionar, não é no que você faz, é naquilo que Cristo é. Ele é justo. Ele é fiel. Ele foi aceito. Ele foi justificado. E você é nele. Então você pode ter paz. Você pode ter a certeza da vitória. Essa semana Deus me deu uma palavra. Estou finalizando. Eu quero finalizar com essa palavra. Às vezes, irmãs, nós nos cansamos no meio das pressões. Não é verdade? Você está numa guerra tão ferrenha, que está demorando tanto para acabar, que você vai cansando. Você vai abrindo mão, vai deixando de posicionar, você vai começando a se conformar. Não vou mais mesmo, já estou cansada. E olha o que lá em Isaías 35, versículo 3 e 4, na versão A Mensagem diz: fortaleçam-se as mãos debilitadas. Em algumas versões diz mão frouxa. Em outras versões diz mãos cansadas. Fortaleça. As suas mãos estão cansadas. O que é mão cansada? Você está debilitado. Você cansou. As suas ações já não são mais ações de fé. Você não consegue mais ter ações de fé. Porque você está no meio das pressões, no meio das guerras, e as guerras não acabam. Você não consegue mais ter atitudes que condizem com aquilo que Deus falou que faria. Isso é uma mão cansada. Mas olha o que o versículo continua dizendo: e os joelhos vacilantes. Todas as vezes que nós deixamos de ter ações, atitudes, de acordo com aquilo que Deus falou, nosso posicionamento vai ser afetado. Nosso joelho vai começar a vacilar. Você não vai mais caminhar para o alvo. Você começa a diminuir o passo. Você começa a ser convencida a mudar a rota. Convencida de que talvez Deus não quer fazer isso. Talvez essa palavra é para outro, não para você. Entende? Isso é joelho vacilante. Porque começa eu não crendo, não tendo atitude. Daqui a pouco eu abro mão do meu posicionamento. Mas olha o que o versículo continua dizendo: digam às almas temerosas coragem e ânimo. Você já falou para alguém cansado? Tenha coragem e ânimo. Não parece às vezes que quer falar com a pedra? Mas eu estou tão cansada. Coragem e ânimo. Mas eu estou cansada. Coragem e ânimo. Posiciona. Mas eu estou cansada. Mas olha o que a Bíblia diz. O eterno está aqui, bem aqui. E eu quero te falar hoje, você não está sozinha no meio dessas pressões. Você não está sozinha no meio da prensa. O eterno está aqui, bem aqui. Ele está te vendo. Ele está vendo a sua guerra. Ele está olhando para a sua luta. Ele está vendo o seu trabalhar. Ele está bem aqui. E continua dizendo assim: prestes a pôr tudo em ordem.
Então Ele não só está ao seu lado, mas Ele está trabalhando para pôr tudo em ordem. Por isso você pode ter coragem e ânimo. Por isso você pode se encher de fé, se encher de esperança, porque Ele está ao seu lado. Você não está sozinha, Ele está com você e Ele está prestes a pôr tudo em ordem. Encha hoje o seu coração de fé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você visualize com o olhar da fé. O Senhor está ao seu lado. Que hoje você consiga senti-lo. Que você perceba a presença dEle te envolvendo e te abraçando. E com os olhos da fé você consiga ver que Ele está prestes a pôr tudo em ordem. Ele está trabalhando ao seu favor. Aquilo que a sua mente humana não compreende, Ele trabalha além. Ele está aqui te envolvendo. Ele está aqui trabalhando um testemunho. Ele está forjando em você uma vida muito mais espiritual do que natural. Ele repara todo o mal. Ele está a caminho. Ele vai trazer salvação. Ele vai mudar a sua história. Que você nessa noite sinta a presença dEle aqui. Sinta Ele aí do seu lado. Porque Ele é real como a cadeira que você está sentada. Você não está sozinha, minha irmã. Você não está sozinha. Às vezes você está procurando ajuda e apoio em lugares, em pessoas, quando na verdade os seus olhos precisam se abrir para enxergar que Ele está aí, bem aí ao seu lado. Ora, baixíria, lamaxíria, lamas. Doce Espírito, libera nessa noite uma nova experiência. Uma experiência de porta na vida das minhas irmãs. Daquelas que precisam, que estão angustiadas por problemas, pressionadas, que não veem saída. Abre os olhos espirituais, para que elas percebam a Tua presença. Para que elas percebam, sintam o calor da Tua presença as envolvendo. Ora, baixiri, andalamaxiri, alamas. Que elas sejam envolvidas hoje. Que os olhos se abram e percebam. Enxerguem com o olhar da fé. Olhos da fé. Olhos que enxergam além do natural. Eu declaro nessa noite mulheres que terão a experiência de Ana, que entrou para uma experiência com Deus. Ainda que nada mudou fora, tudo mudou dentro. Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Ora, baixire de andalamas. Eu declaro fé no seu coração. Fé no seu coração. Perceba Jesus aí, te abraçando hoje. Ele está aqui. Irmãs, Jesus não precisa de nada, Ele é tão simples. Ele não precisa de um louvor. Ele não precisa de uma performance. Ele só precisa que a gente se aquiete. Se aquiete. E ouça. E que busque. E que perceba. Sabe, o vento. O sussurrar do Espírito. Eu declaro o sussurrar do Espírito hoje no seu coração. Liberando fé. Abrindo uma porta para um novo nível na sua vida. Há uma porta de intimidade aberta nesse lugar hoje. Há uma porta de intimidade para um novo nível de ouvir o Senhor. Um novo nível de unção para andar com o Senhor. Eu declaro que eu compartilho com vocês hoje essa porta de intimidade.